Volta às aulas, o governo de São Paulo liberou a volta, o retorno, das aulas na rede estadual. Máscara no rosto, caderno e caneta ao alcance das mãos. Aos pouquinhos, a rotina de estudos em sala de aula vai sendo retomada nas escolas de São Paulo. Hoje foi liberado o retorno presencial nas unidades estaduais. Nesse colégio, na zona sul da capital paulista, tudo foi preparado para evitar o contágio do novo coronavírus. Cerca de 150 dos 1.800 alunos devem participar das atividades presenciais. Dentro da estrutura, a gente tenta seguir as medidas e protocolos sanitários adotados, o distanciamento entre os docentes, um número máximo aí pensando na capacidade de metragem das salas de aula, disponibilização de álcool em gel. Os professores fazem, além do uso da máscara, quando estão em exposição com os alunos, o uso do face shield também. Além disso, a escola conta com sinalização para manter o distanciamento social e lembrar do uso constante da máscara e do álcool em gel. O governo de São Paulo autorizou o funcionamento com 35% da capacidade. Entretanto, a decisão final é das prefeituras. E apesar da liberação para a reabertura, a presença não é obrigatória. Cabe aos pais decidirem se os estudantes vão voltar a frequentar as escolas ou se seguirão com o ensino à distância. Em visita à escola, o secretário estadual da Educação, Rocieli Soares, considerou normal que o retorno ocorra com uma adesão baixa, mas defendeu a importância da reabertura das escolas em todo o estado. Qual é a prioridade de alunos que a gente vai atrás nesse processo? São aqueles alunos que têm menos autonomia ou que têm mais dificuldade em acompanhar a aula à distância, porque ele estando próximo da escola, nem que seja uma vezinha na semana ou uma vezinha a cada 3 semanas, uma semana junto, faz com que a gente consiga apoiar mais esse aluno que mais precisa nesse momento. A expectativa da Secretaria Estadual da Educação é de que a rede receba cerca de 12% a 15% dos estudantes nas unidades de ensino, o equivalente ao retorno de 500 a 700 mil alunos. Uma técnica em enfermagem foi presa em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, ela estava levando para casa uma dose da Coronavac. Luciana Soares de Souza foi presa em flagrante por agentes da Operação São Gonçalo Presente. Segundo a polícia, ela estava saindo de um posto de saúde da cidade, levando para casa uma dose da vacina Coronavac dentro da bolsa. Durante o depoimento, ela confessou o furto e disse que pretendia imunizar o marido. A funcionária contou que foi autorizada pela supervisora do posto a levar a sobra dos frascos. As investigações elas estão se desdobrando para verificar tanto se ela já tinha subtraído alguma vacina no momento anterior, bem como a participação de algum supervisor ou outra técnica de enfermagem, alguma outra enfermeira também na subtração. O imunizante estava dentro de uma garrafa com gelo, o que, segundo a Secretaria de Saúde de São Gonçalo, pode provocar risco a quem receber a dose. Ainda de acordo com a pasta, cada frasco tinha uma pequena reserva de vacina para garantir a quantidade correta a ser aplicada. E Luciana juntava restos de imunizante. A secretaria esclareceu que o furto não impactou nas doses reservadas à campanha. A prefeitura afastou as profissionais envolvidas até que o caso seja esclarecido e vai abrir uma sindicância para apurar a conduta das servidoras. Qualquer pessoa que esteja associada a ela nessa prática também irá responder pelo crime de peculato, já que são funcionários públicos. No Rio de Janeiro, os agentes de segurança e salvamento começaram a ser vacinados hoje contra a Covid-19. Policiais civis, militares, rodoviários federais e agentes penitenciários da Ativa, a partir de 56 anos, começaram a receber a primeira dose da vacina nos batalhões da PM e em unidades militares. O subtenente Paulo Queiroz foi o primeiro a ser vacinado no batalhão de choque. O policial, que esteve nas ruas durante toda a pandemia, ficou aliviado ao receber o imunizante. Nós estamos na linha de frente, estamos aí sem parar, diuturnamente, correto? E temos que se precaver, né? Nós temos filhos, temos pais, temos mães e tem que se imunizar. O objetivo do governo do Rio é imunizar 75 mil agentes em todo o estado. Amanhã é a vez dos policiais com idade entre 52 e 55 anos.
Na sexta-feira, serão os profissionais das forças de segurança com 51 anos. A corporação poderá aplicar sanções em quem tentar burlar esse critério de prioridade. É muito importante que eles sejam imunizados para que estes homens e mulheres não funcionem como vetores, transmissores do vírus, uma vez que eles estão constantemente em contato com o grande público. Hoje, os bombeiros também começaram a ser vacinados. Diferente dos demais militares, eles não serão divididos por faixa etária. Foram priorizadas as regiões que mais prestam atendimento à população. Agentes de todas as idades poderão receber o imunizante em 2 polos montados na zona norte do Rio. Sem dúvida alguma, é a esperança de tempos melhores dentro desse período tão delicado. A expectativa é aplicar cerca de 1.200 doses até a próxima sexta-feira. A partir do momento que a gente venha a receber novas doses vindas do Ministério da Saúde, aí em parceria com o governo do estado, a gente vai abrir novos polos em todo o estado do Rio de Janeiro. Além das forças de segurança e salvamento, também foram imunizados na capital fluminense pessoas com 63 anos e profissionais de saúde com 52. Até o momento, a Prefeitura do Rio aplicou mais de 1.140.000 doses da vacina contra a Covid-19. Cerca de 5% das pessoas que receberam a primeira dose não voltaram para tomar o reforço do imunizante dentro do prazo definido. Serrana, no interior de São Paulo, já está há 15 dias sem entubar um paciente por causa da Covid-19. Durante esse período, o município registrou uma morte. Essa queda, segundo os médicos, é resultado da vacinação em massa. A cidade serviu como campo de testes para acompanhar os resultados da vacina Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan, em parceria com o laboratório chinês Sinovac. O repórter Giovanni César está em Serrana e vai falar um pouco mais sobre os resultados ainda iniciais desse projeto. Boa noite para você, Giovanni. Já foi todo mundo vacinado na cidade? Boa noite. Boa noite, Augusto. Boa noite, Gabi. Olha, 97% de todas as pessoas, até um pouco mais do que isso, né? De todas as pessoas com mais de 18 anos na cidade foram vacinadas, né? Agora, terminada essa parte que é assim a mais importante, que é a vacinação em massa, os pesquisadores vão se voltar para alguns objetivos. Um deles é a resposta da Coronavac à variante P1. Eles vão também verificar os casos de internações hospitalares e óbitos por Covid e a avaliação de incidência geral por intensidade entre vacinados e não vacinados. Isso quer dizer mais ou menos o seguinte: a pessoa adoece por Covid, vai parar no hospital ou não, ou procura uma unidade de saúde, e eles vão avaliar a gravidade do caso, se a pessoa foi vacinada ou não, qual o histórico clínico desse morador. Lembrando que os vacinados têm todo um histórico cadastrado com os pesquisadores. Eles vão também fazer o que eles chamam de uma vigilância contínua dos casos. E recomendam a manutenção das medidas preventivas. Inclusive, a Prefeitura faz uma campanha intensa para que a população não deixe de usar máscaras, higienizar as mãos e manter o distanciamento social. Olha, o clima aqui na cidade de Serrana é de muita esperança pela volta da normalidade, tanto por parte da população quanto dos profissionais de saúde. É o que você vai ver agora na reportagem. Seu Manduca está tranquilo e até se dedica mais à horta. Tomou as 2 doses da vacina contra a Covid-19 e perdeu o medo da doença. Daqui para frente, expectativa nova. Esperar que tudo se volte ao normal. Depois de muito tempo na quarentena, a dona Maria das Dores e a dona Germana voltaram a se encontrar. A dona da mercearia e a amiga já receberam as 2 doses da Coronavac. Mas os cuidados para evitar contaminação continuam. Muito bom. Nossa, é bom demais. A gente fica mais tranquila, né? Tem que continuar tomando os cuidados, né? Se protegendo, mas a gente está mais tranquilo, né? A rotina ainda não voltou ao normal, mas Serrana já sente os sinais de uma cidade sem a fase aguda da pandemia. Na UPA da cidade, o movimento é esse: tranquilo. Muito diferente do que acontece em outras unidades de saúde do estado de São Paulo.
Em Serrana, mais de 97% dos moradores aptos a receber a vacina tomaram as 2 doses da Coronavac. Os outros 3% que não foram vacinados são gestantes e pessoas com algum problema de saúde que não poderiam ser imunizadas, além de moradores que não estavam na cidade na época da vacinação. A aplicação das doses terminou no último domingo. No total, 27 mil pessoas foram imunizadas. Com isso, segundo o Instituto Butantan, a cobertura vacinal na cidade chegou a 95%. Com essa cobertura vacinal, os casos graves, internações e mortes por Covid-19 tiveram queda. Nos últimos 15 dias, o município registrou 1 morte e nenhuma nova internação em UTI. A cidade zerou o número de pacientes entubados e tem hoje apenas 2 pessoas internadas na enfermaria e 2 casos suspeitos. No dia 16 de fevereiro, um dia antes da vacinação em massa, 8 pacientes estavam internados em unidades de terapia intensiva. Existe sim ainda a infecção do Covid, existe a doença, porém ela está leve, moderada, que muitos ficam em casa, faz o tratamento em casa e outros quando fica um pouquinho pior, é só precisando de um catéter de oxigênio, não vai para o tubo, então isso é uma esperança nossa, né? Eu estou muito feliz. A infectologista Natasha Nikos, uma das coordenadoras do Projeto S, diz que os dados ainda não são conclusivos, mas que a queda nas notificações pode ser efeito da imunização. A eficácia do estudo só será divulgada oficialmente em maio. Nós tivemos momentos de testar muita gente e vir muitos resultados positivos. Nas últimas 2 semanas tem caído um pouco a procura. A dúvida nossa é se está caindo a procura porque realmente as pessoas não estão tendo a doença ou se está caindo porque a pessoa vacinada se sente um pouco mais segura, às vezes está só com um sintoma mais leve, não valoriza e não procura. Foi uma resposta magnífica da população de Serrana, entendendo a magnitude do projeto, a importância não só de se proteger, de se imunizar e imunizar toda a família, mas, acima de tudo, de contribuir com a ciência no enfrentamento aí da maior pandemia do século, da maior crise sanitária do mundo, a felicidade e a esperança de um 2021 de cura, de um 2021 que a gente possa voltar a um novo normal e poder vencer essa guerra contra a Covid-19. E a Prefeitura do Rio de Janeiro liberou a prática de atividades físicas coletivas ao ar livre. A flexibilização permite também a presença de professores de educação física, desde que não haja aglomeração. Os esportes individuais já estavam liberados na cidade em locais abertos. O município também ampliou o horário de funcionamento dos clubes, que agora podem abrir às 6 horas da manhã. Já a permanência dos banhistas nas praias da capital continua proibida. 4 milhões de reais, esse é o valor que a Rede TV já distribuiu em prêmios nos sorteios do Festival de Prêmios do Rede TV Plus. E as chances de ganhar não param com o novo Sorte Agora. Os sorteios são diários e você pode levar notebooks, Smart TVs e até iPhones 12. Tem também um Kwid saindo todo domingo no Encrenca e uma Mercedes C180 no final da promoção. Continue assinando e tem ainda mais chances de ganhar. E se deixou de assinar, agora é a hora de voltar. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela ou acesse redetvplus.com.br. Você paga menos de 75 centavos por dia e pode usar o Pix, cartão de crédito ou o cartão virtual de débito da Caixa. O plenário do Supremo Tribunal Federal confirmou a decisão do ministro da Corte, Luiz Roberto Barroso, que determinou que o Senado instalasse a CPI da Covid. O STF também iniciou hoje o julgamento de recursos à decisão que anulou as condenações do ex-presidente Lula na Lava Jato. No mês passado, em decisão monocrática, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, anulou todas as condenações do ex-presidente Lula na Operação Lava Jato. Com isso, o petista voltou a ser elegível. Fachin entendeu que a 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba só poderia investigar ações relacionadas ao esquema de corrupção na Petrobras. Para o ministro, casos envolvendo Lula, como o do triplex do Guarujá ou do sítio de Atibaia, no interior de São Paulo, não têm ligação com os escândalos de corrupção na estatal. Por isso, remeteu as ações que tem o ex-presidente como investigado para a Justiça Federal de Brasília.
mas a Procuradoria-Geral da República recorreu e o caso foi levado ao plenário da Corte. Na sessão de hoje, os ministros se concentraram no questionamento sobre onde os recursos deveriam ser julgados, na segunda turma ou no plenário do Supremo. Relator do caso e autor do pedido para que os recursos fossem analisados por todos os ministros, Edson Fachin manteve o posicionamento. A afetação do julgamento de processos de feitos ao plenário do Supremo Tribunal Federal é atribuição discricionária do relator, portanto é regular a afetação ao plenário desse Supremo Tribunal Federal. O posicionamento de Fachin causou um acalorado debate entre os integrantes do STF. Por que está sendo trazido ao plenário? Sejamos claros, porque envolve o ex-presidente da República. Porque essa nós temos dezenas e dezenas ou milhares de questões semelhantes a essa. O ministro Edson Fachin narrou aqui que a defesa já se utilizou de quase uma centena de pedidos de recursos, de petições, de reclamações. Onde é que tem prejuízo da defesa? Só se a defesa quisesse produzir milhares de peças processuais. Presidente, vamos abolir o direito de defesa, então é melhor. Não, imagina, não é da nosso feitio, a Suprema Corte, ela garante o direito de defesa. Com os ânimos mais calmos, o julgamento prosseguiu. A maioria dos ministros acompanhou Edson Fachin. Assim, na sessão de amanhã, será julgado o pedido do Ministério Público para invalidar a decisão que anulou as condenações do ex-presidente Lula. Antes do início do julgamento envolvendo o ex-presidente Lula, o plenário do STF referendou a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que na semana passada determinou que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, instalasse a CPI da Covid. Para os ministros do Supremo, a comissão parlamentar de inquérito, destinada a apurar supostas omissões do governo federal no combate à pandemia, atendeu aos requisitos exigidos. 1/3 ou mais das assinaturas de apoio, a indicação do fato que será investigado e o prazo em que a apuração será feita. O entendimento dos magistrados é que a não abertura da CPI configuraria desrespeito ao direito fundamental da minoria. A decisão judicial já havia sido cumprida ontem, com a leitura do requerimento de abertura e pedido de indicação dos integrantes da comissão pelos partidos. Rodrigo Pacheco, no entanto, juntou um outro requerimento mais amplo ao pedido original. Assim, além de supostas omissões do governo federal, também poderá ser apurada a forma como as verbas destinadas a estados e municípios pela União foram utilizadas. O diretor do presídio para onde Monique Medeiros, mãe do menino Henri, e o vereador Dr. Jairinho foram levados depois de serem presos, pediu exoneração do cargo. O repórter Tony Vendramini, do Rio de Janeiro, tem as informações ao vivo. Boa noite, Tony. Tem a ver com esse caso do Henri, né? Exato. Boa noite, Augusto. Boa noite, Gabriela. Muito boa noite a todos que nos acompanham. E essa troca foi confirmada hoje pela Secretaria de Administração Penitenciária. O diretor do presídio de Benfica, por onde o Dr. Jairinho e Monique passaram, pediu para deixar o cargo e a SEAP atendeu esse pedido, que foi motivado, na verdade, por uma denúncia de que o casal teve privilégios ao passar pela unidade. Segundo a denúncia, Dr. Jairinho e Monique não ficaram em celas e comeram a mesma comida do diretor e não o cardápio que estava previsto para ser oferecido aos demais presos. A Secretaria de Administração Penitenciária informou que já enviou imagens das câmeras de segurança para o Ministério Público. Uma notícia de agora à noite, o advogado André França Barreto, que defendia Dr. Jairinho e Monique, anunciou que deixou o cargo. Ele emitiu uma nota comunicando que tomou a decisão depois que Monique anunciou que estava trocando de representantes. Ainda não se sabe quem passa a defender o doutor Jairinho. Agora à noite, aqui na delegacia da Barra da Tijuca, mais 2 depoimentos. A irmã de doutor Jairinho, Thalita Souza, está depondo neste momento. E mais cedo, a empregada do casal foi ouvida pela segunda vez em um depoimento que durou mais de 4 horas. Vamos ver na reportagem. A empregada que trabalhava na casa do vereador Dr. Jairinho e da professora Monique Medeiros chegou à delegacia para prestar depoimento protegida por um pano. A polícia queria ouvir Leila Rosângela de Souza mais uma vez. Isso porque Tainá Ferreira, a babá que cuidava do menino Henri, contou que a empregada sabia das agressões cometidas por Jairinho e também mentiu para a polícia. Além da empregada, Tainá citou uma nova testemunha.
a irmã do vereador, Thalita Souza, que hoje esteve pela primeira vez na delegacia para ser ouvida. Tainá afirmou que foi procurada por Thalita antes de prestar o primeiro depoimento. Ao dizer que gostaria de contar a verdade, ouviu da irmã de Jairinho o pedido para que ela não fosse juíza do caso e que começasse o relato, mas que foi interrompida quando começou a contar e interpretou a interrupção como uma recomendação para não relatar tudo à polícia. Tainá também disse que Thalita se certificou que ela havia apagado as mensagens trocadas por telefone celular. Também hoje, os novos advogados de Monique Medeiros, a mãe de Henri, estiveram na delegacia. Eles pediram para Monique ser ouvida mais uma vez e disseram que agora ela deve contar o que realmente aconteceu. Esperem, deixem e ouçam a Monique falar. Até agora, falaram por ela. Por incrível que pareça, a situação é tão trágica que a prisão da Monique, na verdade, representa a sua libertação contra a opressão e o medo. Então deixem a Monique falar. A defesa da Monique chegou e o momento será de ouvir a Monique. E agora vamos à previsão do tempo para todo o Brasil com Igor Silveira. Olá, boa noite. Olha, a chuva continua na região norte e os maiores volumes se concentram no oeste do Amazonas. No sul, o dia será nublado, no Paraná e em Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, deve chover forte em praticamente toda a região. No sudeste, o tempo fica instável, o sol deve aparecer, só que não esquenta. Essa condição vale para São Paulo, para o Rio de Janeiro e boa parte de Minas Gerais. Já em Vitória, no Espírito Santo, o céu fica nublado e pode ter pancadas de chuva. A temperatura mínima amanhã deve chegar aos 22 graus. E o avanço de uma frente fria pelo litoral da Bahia deixa o tempo instável e chuvoso no Maranhão, no Piauí, no Ceará e também pode chover a qualquer hora. No centro-oeste, o tempo fica instável e com previsão de chuva. Em Campo Grande e em Cuiabá, a máxima amanhã pode chegar aos 34 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. Um levantamento aponta que os principais hospitais particulares de São Paulo registraram uma diminuição no número de pessoas internadas com o novo coronavírus. Nós vamos agora ao vivo falar com o repórter Guilherme Lopes, que tem as informações. Boa noite, Guilherme. Olá, Augusto. Boa noite a você, boa noite a todos que estão ligados com a gente. Esses dados foram divulgados nesta quarta-feira por 4 hospitais particulares que atendem na capital paulista. E em todos eles houve redução no número de pacientes internados para o tratamento da Covid-19. A gente preparou um quadro e você pode acompanhar comigo aqui ao lado. Segundo o levantamento, no Hospital Albert Einstein, de onde eu falo ao vivo, as internações tiveram uma queda de 45%. Já no HCOR, 35%. No Hospital Sírio-Libanês, tiveram uma redução de 31%. Já na Rede DOR, as internações caíram 30%. A taxa de ocupação considera os leitos de enfermaria e de UTI. E esses dados foram extraídos e comparados com as internações há 15 dias, portanto, no finalzinho do mês de março. A gente lembra que os hospitais particulares, pelo menos a maioria, há um mês, chegaram à ocupação perto de 100%, com algumas unidades, inclusive, chegando a ter 100% dos leitos destinados ao tratamento de UTI para a Covid-19 ocupados. Mais cedo, hoje, no Palácio dos Bandeirantes, o governo de São Paulo divulgou o calendário para vacinação de idosos de 60 a 66 anos contra a Covid-19. E você pode acompanhar como ficaram as datas na reportagem de Caroline Riguengo. Idosos com 66 e 65 anos vão ser vacinados a partir do dia 21. A expectativa é imunizar 760 mil pessoas dessas faixas etárias. Já os idosos de 64 e 63 anos devem ser vacinados a partir do dia 29 de abril. São 840 mil pessoas. E a população com 62, 61 e 60 anos deve começar a ser vacinada no dia 6 de maio, com expectativa de imunizar 1.400.000 pessoas desse grupo em todo o estado. Segundo o governador João Dória, o cumprimento do cronograma anunciado vai depender do recebimento das doses da vacina Oxford AstraZeneca, produzida pela Fiocruz. A Fiocruz anunciou, informou o governo do estado de São Paulo, os governadores e o Ministério da Saúde sobre a entrega
da vacina AstraZeneca. E estas pessoas, nessas faixas etárias, estarão sendo imunizadas majoritariamente com a vacina da Fiocruz. Até agora, mais de 40 milhões de doses da vacina do Butantan contra a Covid-19 foram entregues ao Plano Nacional de Imunização. Hoje pela manhã, mais 1 milhão de doses foram enviadas ao Ministério da Saúde. O diretor do Instituto confirmou a chegada de uma nova remessa de insumos no próximo dia 19. E com isso, permitiremos aí a produção, né, de mais de 5 milhões de doses que serão entregues aí para completar o primeiro contrato com o Ministério e já iniciar o segundo contrato de 54 milhões. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 84,9% na Grande São Paulo e 86,4% no estado. O secretário de Saúde estadual, Jean Gorenstein, comemorou a queda das internações na última semana. E a taxa de internação, e essa é muito importante, refletindo o momento atual do controle da pandemia no nosso estado, teve uma queda de 17,4%. Sobre o cumprimento das regras do Plano São Paulo de combate à Covid-19, o governo disse que de 12 de março a 12 de abril foram mais de 69 mil ações de fiscalização em todo o estado, com 2.475 autuações a comércios e fechamentos de festas clandestinas. É muito importante porque essas autuações que são realizadas em festas clandestinas, em atividades irregulares, principalmente as festas clandestinas, elas têm como público-alvo o jovem. E o jovem, no início da pandemia, ele não morria, mas hoje ele está morrendo contaminado pela Covid. E o governo de São Paulo está cobrando do Ministério da Saúde o recebimento de medicamentos essenciais para os kits de intubação. Há o risco, inclusive, de desabastecimento dos hospitais do estado, viu? Por isso a gente volta com o repórter Guilherme Lopes, que está acompanhando essa história, né, Guilherme? O que o estado diz a respeito dessa situação complicada, né? Gabriela, o Estado disse que há 40 dias está cobrando reiteradamente o Ministério da Saúde para que se adotem medidas urgentes para se resolver esse problema. O secretário da Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, disse que 9 ofícios foram encaminhados à pasta, um deles ontem, só que até agora não teve nenhum retorno. Nesse documento, o secretário explicou que o abastecimento desses medicamentos para tratamento e para o kit intubação, na verdade, está na iminência do colapso. Considerando os 600 hospitais, o estoque desses hospitais do estado de São Paulo, eles têm esses medicamentos disponíveis só para mais 10 dias. E esses medicamentos são essenciais para tratar os pacientes que estão entubados. De acordo com os médicos, sem esses medicamentos do kit de intubação, os pacientes não suportam o tratamento. O estado disse que a última remessa recebida do Ministério da Saúde com esse kit foi no final de março, mas com apenas 6% da quantidade que é considerada ideal para atender a atual demanda. O estado afirmou ainda que a situação se agravou principalmente depois que o governo federal fez requisições administrativas, obrigando as fábricas a entregarem a produção excedente ao Ministério da Saúde, que posteriormente redistribuiria aos estados. Vamos ver o que o secretário de Saúde de São Paulo disse. O governo do estado de São Paulo tem ajudado os municípios que, frente a essa requisição emergencial administrativa que foi feita pelo Ministério, acabou impactando os municípios e também as nossas reservas. Nós não podemos deixar os municípios desamparados, mas eles também, assim como o governo estadual, a Secretaria de Estado, está tendo problemas para aquisição junto aos distribuidores e fabricantes, os municípios mais ainda. Então nós precisamos que o governo federal nos ajude. Só que esse não é um problema localizado. Em algumas cidades de Belo Horizonte, segundo os profissionais, faltam insumos, ou senão os estoques são insuficientes para os próximos dias. Confira na reportagem de Rodrigo Cabral. No Hospital Municipal de Contagem, 37 pacientes estão entubados. Todos dependem de respiradores e sedativos, mas o estoque é suficiente para no máximo 48 horas.
Em Betim, os medicamentos também devem acabar nos próximos dias e a prefeitura aguarda uma posição do governo estadual. O município continua as tratativas com seus fornecedores diretamente, ao mesmo tempo procurando novos fornecedores no mercado nacional e no mercado internacional. Os kits de intubação têm entre 10 e 15 medicamentos essenciais para o tratamento dos casos mais graves de Covid-19. Se faltar, os pacientes correm risco. Queríamos aqui assegurar, principalmente para os familiares dos pacientes internados, que a Secretaria de Saúde e a Prefeitura Municipal de Betim está trabalhando incansavelmente para a solução de mais esse problema. O governo de Minas admite que o estoque de sedativos não é o recomendado para o enfrentamento da pandemia. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o envio de medicamentos pelo Ministério da Saúde tem sido contínuo, mas não há previsão de chegada de um novo lote. O Ministério da Saúde informou que desde o começo da pandemia já entregou aos estados e municípios mais de 8 milhões de medicamentos para intubação. Disse também que novas licitações estão em andamento e que nesta semana um grupo de empresas vai doar mais de 3 milhões e 400 mil remédios que serão distribuídos imediatamente. Em Ribeirão das Neves, na Grande BH, a prefeitura teve que pedir sedativos emprestados e a solução agora é a transferência de pacientes. Se a gente conseguir a transferência desses pacientes para hospitais de Belo Horizonte, estes medicamentos duram um pouco mais. Se a gente não conseguir essas transferências, ou se entrarem novos pacientes para serem assistidos, o midazolam provavelmente acaba amanhã e os bloqueadores no final de semana. E nos Estados Unidos, um estudo mostrou que pessoas que tomaram a vacina da gripe são mais resistentes ou desenvolvem casos menos graves da Covid-19. Médicos que participaram da pesquisa na Universidade de Michigan examinaram mais de 27 mil pessoas. Eles constataram que quem foi imunizado contra um resfriado comum apresentou cerca de 1 ponto percentual a menos de chance de desenvolver Covid. Os pacientes com proteção contra a gripe infectados por coronavírus também precisaram de menos tratamento hospitalar ou ventilação. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje da segunda reunião do Comitê de Crise criado para discutir ações de combate à Covid-19. Depois do encontro, foi anunciada a antecipação de mais 2 milhões de doses da vacina da Pfizer para o primeiro semestre deste ano. Bolsonaro voltou a criticar a política de lockdown e restrição de circulação de pessoas. Foi o segundo encontro desde que o Comitê Nacional para Enfrentamento da Pandemia foi criado, no mês passado, para unificar as ações de combate ao coronavírus. Além do presidente Jair Bolsonaro, também participaram o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o deputado federal Dr. Luizinho, do PP do Rio de Janeiro, representando o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O ministro anunciou a antecipação de 2 milhões de doses da vacina da Pfizer, ainda no primeiro semestre deste ano. Com isso, estão garantidas 15 milhões e meio de doses do imunizante para os meses de abril, maio e junho. Nós conseguimos antecipar no calendário anteriormente previsto 2 milhões de doses da vacina da Pfizer, que vai fortalecer o nosso calendário de vacinação. Dos 15 milhões de doses, 1 milhão chegará ao Brasil ainda neste mês. Apesar do imunizante da farmacêutica americana já possuir registro definitivo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o Brasil ainda não recebeu nenhuma dose da vacina. Responsável pela interlocução entre os governadores e o governo federal, o presidente do Senado reforçou a possibilidade de compra de vacinas por parte da iniciativa privada, proposta já aprovada na Câmara dos Deputados e que agora tramita no Senado. Lembrando que a iniciativa privada já tem autorização de aquisição de vacinas de acordo com a Lei 14.125, com a obrigatoriedade de fornecimento integral dessa produção, dessa aquisição, ao Sistema Único de Saúde em obediência ao Plano Nacional de Imunização. Este projeto está sendo discutido no âmbito do Colégio de Líderes do Senado. Reconheço muita resistência dos senadores em relação ao andamento do projeto, mas estamos trabalhando no diálogo no Colégio de Líderes para avaliar a oportunidade de pauta desse projeto no Senado Federal.
Mais cedo, em conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar as medidas de distanciamento social que restringe a circulação de pessoas e o fechamento do comércio, mantendo em funcionamento apenas atividades consideradas essenciais. Bolsonaro também falou sobre a possibilidade de faltar alimentos no Brasil e o aumento da inflação. O que eu falei em março do ano passado? Aquela política, fica em casa, a economia a gente vê depois. Estão vendo, vai ter escassez, o que é comum quando tem escassez? O preço sobe. A inflação, vão culpar quem? Olha, o Brasil está no limite. O pessoal fala que eu devo tomar providência. Eu estou aguardando o povo dar uma sinalização. Porque a fome, a miséria, o desemprego, tá aí, pô, só não vê quem não quer. Ou quem não tá na rua, né? Eu sempre estive na rua. Sempre estive na rua. Bolsonaro também criticou a ordem do Supremo Tribunal Federal para a abertura da CPI da Covid no Senado. Esse pessoal, amigos do Supremo Tribunal Federal, daqui a pouco vamos ter uma crise enorme aqui. Eu vi que o ministro baixou lá um processo para me julgar por genocídio. Olha, quem fechou tudo, quem está com a política na mão não sou eu. Agora, eu não quero aqui brigar com ninguém. Mas estamos na iminência de ter um problema sério no Brasil. Agora vamos aos dados atualizados da vacinação no Brasil. Gabriela. Isso mesmo. Aqui no nosso telão, os números de hoje, até agora, 24.823.301 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, o que representa aí 11,72% da população. 7.989.911 pessoas já receberam o reforço do imunizante, a segunda dose essencial para a eficácia aí da vacina, o que dá 3,77% da população brasileira. Agora a gente vai ver os estados que mais vacinaram de acordo com o número de habitantes. Na liderança, Rio Grande do Sul, com 15,84%. Na sequência, vem Mato Grosso do Sul, com 14,24%. Em seguida, Paraíba e Bahia, com pouco mais de 13% da população vacinada. E São Paulo, com 12% aí da população vacinada, ao menos com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Augusto. Obrigado, Gabriela. Um homem morreu após acidente impressionante envolvendo um táxi, um ônibus e um caminhão em Campo Largo, no Paraná. Foram mais de 8 horas de um trabalho intenso do Corpo de Bombeiros para a retirada do corpo de um taxista, que ficou preso entre as ferragens de um veículo após um grave acidente. O táxi tentava cruzar a rodovia PR-423 em Campo Largo, região metropolitana de Curitiba, capital paranaense, e acabou sendo atingido por um caminhão. Após a colisão, o carro foi arrastado, atingiu um ônibus e caiu em uma ribanceira. O caminhão ainda tombou por cima do veículo, o que complicou ainda mais o resgate. De acordo com os bombeiros, o caminhão estava carregado com piche e a alta temperatura impediu que os socorristas acessassem as ferragens para retirar a vítima. Os motoristas do ônibus e do caminhão conseguiram sobreviver sem ferimentos graves. O acidente aconteceu em um trecho conhecido como Trevo da Morte. Próximo ao local, existe uma lombada eletrônica, porém o marcador de velocidade aparece travado. O taxista foi identificado como Antônio Mica, de 66 anos, que deixa mulher, 4 filhos e 7 netos. A Polícia Civil faz operação contra a quadrilha que furtava airbags de veículos no Distrito Federal. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje em São Paulo. Na operação de hoje, cerca de 200 airbags foram apreendidos. A investigação chegou em São Paulo com os receptadores, né, desses equipamentos, e aqui eles revendiam. Então, aos interessados, né, o que procuravam, compravam esses airbags numa revenda de peças, lá onde nós chegamos no Jardim Aricanduva, e providenciava a instalação do seu veículo sem qualquer atestado, né, de que aquele item funcionava ou a origem dele. Um airbag novo custa até R$10 mil na concessionária. Já no mercado ilegal, eles podem ser comprados por R$ 1.500. A primeira fase da operação começou em outubro do ano passado, quando a polícia do DF registrava de 3 a 5 casos por semana de furtos de airbags.
o bando pode ter feito 150 vítimas. Na época, 5 pessoas foram presas. Segundo a polícia, não foi registrado mais nenhum furto desse tipo desde então. A Polícia Federal ouviu hoje em Belo Horizonte o ex-senador e ex-vice-governador de Minas Gerais, Clésio Andrade. O depoimento dele faz parte da investigação sobre a vacinação clandestina contra a Covid, promovida por políticos e empresários junto com a cuidadora de idosos, Cláudia Pinheiro. Clésio Andrade foi ouvido por videoconferência e disse que não tomou a suposta vacina. O empresário, no entanto, admitiu que a esposa, a enteada e 3 irmãos dele pagaram R$ 3.600 pelos imunizantes. Em nota, a defesa de Clésio Andrade disse que ele vem ajudando as investigações desde o início. Agora vamos aos números da Covid-19 no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde. Nesta segunda-feira, o país atingiu o número de 12.170.000 recuperados. 1.140.000 pessoas estão em acompanhamento e o total de mortes desde o início da pandemia passou de 361 mil. O governo publicou um decreto hoje que inclui os Correios no Programa Nacional de Privatizações. A medida tem o objetivo de dar continuidade aos estudos necessários para a venda da estatal, que é uma das prioridades da equipe econômica. O processo de privatização, no entanto, depende de autorização do Congresso Nacional. Depois da Conmebol anunciar que vai receber 50 mil doses da vacina da Sinovac contra a Covid-19 para aplicar em atletas, comissão técnica e arbitragem, a Anvisa afirmou que, caso as doses cheguem ao Brasil, elas poderão ser confiscadas e repassadas ao SUS. O Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite para você. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã às 7h30 da noite. Até lá. Tchau, tchau.